No vídeo de hoje eu quero falar com você, empresário, gestor, sobre a importância de alinharmos a estratégia competitiva do negócio à estratégia financeira. Eu quero falar mais especificamente a respeito das condições de financiamento das suas operações junto aos seus fornecedores ou clientes. Esse estudo que eu trarei aqui na sequência mostra que aproximadamente 15% das empresas sofrem com prejuízos na hora de negociar as suas operações. Eu vou mostrar que a partir de algumas ações simples, você vai poder ter mais segurança e mais previsibilidade no seu fluxo de caixa. Então, sem mais delongas, vamos ao estudo que vai embasar essa nossa conversa e na sequência eu apresento ali como a gente pode melhorar então um cenário baseado nesses dados que eu trarei aqui. Esse estudo ele é fundamentado, como a gente sempre trabalha aqui, com um periódico de alta relevância no meio acadêmico, né? Ele traz dados técnicos, científicos muito interessantes a respeito desse assunto. O título do trabalho, como vocês podem observar aí, é Concentração de clientes e restrição de financiamento. O objetivo do trabalho, então, aqui foi avaliar os efeitos da concentração de clientes nas restrições de financiamento das empresas. Então, o que o estudo procurou observar, né? Se uma maior ou menor concentração de clientes, especificamente aqui, né, poderia trazer prejuízos no momento da negociação, especificamente, né, em relação a prazo, que é a maneira com que as empresas têm, né, de financiar em maior ou menor medida as suas operações. Bem, na sequência, eu trago aqui aspectos vinculados, né, aos dados, ao método do trabalho. Então, olha que interessante. O autor desse estudo utilizou 29.200 empresas chinesas para fazer essa avaliação. E claro, né, considerando que o campo de estudo foram empresas chinesas, é bom a gente destacar que na China, tradicionalmente, as empresas utilizam mais o financiamento operacional das suas atividades através dos seus fornecedores, né? Então, mediante a prazos, especificamente aqui falando. Eles utilizam mais a sua cadeia de fornecimento, portanto, do que o sistema bancário, especificamente se a gente comparar ali com outros casos que a gente observa, tanto no Brasil, né, como de empresas americanas. E isso se dá por uma série de razões, né? Primeiro porque na China você tem um problema grande de assimetria de informação, ou seja, pouca transparência nos dados das empresas, do governo, você tem uma falta de compliance, você tem um intervencionismo, né? Então, todo esse contexto faz com que o sistema bancário acabe financiando menos as operações das empresas. Na sequência, né, nós temos então aqui a análise de regressão, e eu trouxe aqui uma imagem para que você possa ver, né, que foi um estudo de fato muito bem embasado, muito bem conduzido, como eu falei, respeitando todo o rigor acadêmico, né? Haja vista que esse é um periódico de extrema relevância, né? Um periódico classificado como A1. Então, são resultados aí bem embasados que a gente pode trazer aqui como base para a nossa discussão. E sem mais delongas, qual foi aqui, ou quais foram os resultados encontrados então? Os resultados desse trabalho, como eu destaquei aqui, concordam, ele coloca aqui, né, com os resultados anteriores, em que as bases concentradas de clientes podem impactar significativamente as restrições de financiamento, impulsionadas principalmente pelo efeito da barganha. Ou seja, o que ele está colocando é justamente isso que a gente vem comentando e que a gente encontra na realidade. Quanto mais concentrado é a tua carteira de clientes, em tese, né, menor é o teu poder de barganha, por exemplo, na negociação. E as conclusões do estudo remetem justamente isso. Então, quanto mais concentrado é a tua posição, mais se deteriora as tuas condições de negociação. E aqui ele traz um dado realmente importante, que cerca de 15% das empresas da amostra possuem condições extremamente vulneráveis de negociação por essa condição de concentração. Ou seja, isso se traduz, né, extremamente com a realidade que se encontra. Aqui, como esse foi o artigo, eu vou trazer aqui
algumas considerações adicionais para que a gente possa falar a respeito desse assunto. Essa avaliação do grau de concentração não deve ser observada apenas com clientes. Ela tem que ser observada também para com os fornecedores, justamente para você poder entender o efeito sistêmico disso. Então, o que eu trago aqui, né? Uma ferramenta chamada das 5 forças de Porter, né? Nada mais é do que uma forma mais, assim, digamos, simplista e objetiva, mas não menos eficiente, para você avaliar ali como está o seu grau de competitividade no ambiente no qual você está inserido. Avaliar o mercado, avaliar o cenário externo. Então, basicamente, o que essa ferramenta diz? Que você tem que avaliar, por um lado, né, o poder de barganha dos compradores, ou seja, olhando da sua empresa para frente, da cadeia para frente, e também observando o poder de barganha que você tem com os seus fornecedores. Porque dependendo como você se posiciona entre os seus compradores e entre os seus fornecedores, isso pode aumentar ou reduzir o seu poder de barganha. Então, eu sempre costumo falar nas minhas andanças por aí, junto às empresas, nas minhas aulas, que o grau de competitividade de uma empresa, ele depende diretamente de como essa empresa se relaciona com a sua cadeia de fornecimento, de abastecimento, seja da empresa para frente, ou seja, em direção aos seus compradores, em direção aos seus clientes, seja em direção aos seus fornecedores. Casos rápidos para a gente exemplificar quantas empresas não quebraram por causa do calote que as americanas, por exemplo, acabaram dando ali, né, como estratégia de negociação, ali deteriorando o prazo de pagamento aos seus fornecedores, né, para alguns casos ali 6 meses, né, se não mais. Então muitas empresas acabaram realmente quebrando, né, porque tinham nas americanas um alto grau de concentração. Então esse foi um caso. Posso e pretendo em outros vídeos também explicar um pouquinho mais sobre essa estratégia de negócios das americanas, independentemente de fraude, né, pessoal, que a gente sabe que acabou acontecendo. Outro caso que eu gosto também de exemplificar e de trazer, que é muito lúcido para a gente discutir, é o varejo de combustível, posto de combustível. Por que existe naturalmente um grau de cada vez maior concentração no varejo de combustível? Bem, porque simplesmente pelo lado da indústria eu tenho realmente poucos fornecedores, né? Considerando que o preço ele se dá a nível de mercado, ou seja, é a média de mercado que diz o preço, a minha margem de lucratividade está diretamente vinculado à minha compra, à condição de barganha que eu tenho para negociar com o meu fornecedor. E é aí que está a minha margem. Por isso que a gente observa cada vez mais um grau de concentração no varejo, porque geralmente quem consegue ter uma maior escala no varejo consegue a partir disso uma melhor negociação com a indústria, com os seus fornecedores. Um outro caso que também eu sempre trago a discussão e que ilustra muito bem esse cenário são as distribuidoras de medicamentos, né, pessoal? Historicamente, ali você tem as distribuidoras de medicamentos que, de um lado, elas têm lá uma grande cadeia de fornecimento caracterizada pelas grandes indústrias farmacêuticas e que, basicamente, elas têm um alto poder de barganha. Você tem os grandes laboratórios aí. Então, nessa indústria, você tem fornecedores que são extremamente grandes, têm um alto poder de barganha. Então, essas empresas distribuidoras de medicamentos, elas têm um baixo poder de barganha em relação a esses fornecedores. Por outro lado, muitas dessas distribuidoras, elas acabam vendendo seus produtos através de licitação. Então, aí, de um lado eu tenho uma indústria de medicamento grande, né, com alto poder de barganha, e no outro eu tenho a venda desses medicamentos por licitação, ou seja, que basicamente a concorrência é preço. Então você olha como essas empresas, como essas distribuidoras de medicamentos, elas estão posicionadas, né? Ou seja, a margem delas, espremidas, né, por ambos os lados, é extremamente pequena. Existem estudos que mostram, e nas minhas andanças também já observei, trabalhando em uma dessas empresas, que o grau, né, a média de margem líquida, ela vai ali de 1,5% a 2%, 2,5%. Então, ou seja, justamente por esse poder de barganha de um lado e de outro, que essas empresas acabam sofrendo. Então, com base nisso, né, para a gente fechar o nosso vídeo aqui, o que eu sugiro, né, para que essas empresas, para que você, gestor, possa fazer ali, então, quando isso acontece. Então,
o primeiro ponto, para saber se você está, né, numa situação dessa ou não. Então, o primeiro ponto é uma avaliação do nível de concentração de clientes e fornecedores. Então, o primeiro passo é: você tem um alto ou um baixo grau de concentração, tanto na sua cadeia de fornecimento ou a partir, né, da cadeia para frente, concentrada em poucos clientes. Há ou não há um grau de concentração no seu fornecimento ou nas suas vendas? O que eu sugiro como parâmetro para avaliar? Se eventualmente você possui um cliente que tem de 15 a 20% da receita concentrada em um único cliente, eu coloco isso como teto, tá? Mas como eu falei, isso depende também do contexto. Então, se você tem um grau de concentração aproximadamente de 15 a 20% em um único só cliente, então você tem que ali acender um sinal de alerta. E por outro lado, né, se você tem apenas talvez um fornecedor, que ele é talvez o seu fornecedor principal, da sua principal matéria-prima ou da sua principal linha de produto, você também tem que ficar atento. Então, se esse cenário, se esse grau de concentração, portanto, está vinculado a esses dois fatores em clientes e fornecedores, eu sugiro que você comece a prestar atenção. Então, a partir disso, você tem que pensar em trabalhar em paralelo, então, para aumentar a sua carteira de clientes, e aí são estratégias que você tem que trabalhar juntamente com o comercial, com o marketing, e por outro lado também, se você tem a concentração em um fornecedor apenas, você deve lá trabalhar isso junto ao setor de compras e ao setor de gerenciamento da cadeia de suprimentos para trabalhar em paralelo o desenvolvimento de um fornecedor, o desenvolvimento de um plano B. Com isso, se você consegue trabalhar isso, né, o primeiro ponto, que você reduz o risco de queda acentuada e repentina na receita, porque justamente quando você reduz a concentração, você reduz o risco, né? A consequência disso é que você tem mais segurança e previsibilidade para você trabalhar o seu fluxo de caixa. Se eventualmente você tem lá então, um rompimento com algum fornecedor ou com algum cliente, você sabe que o teu negócio ele não vai estar comprometido, né? Então isso te dá mais segurança. E a partir disso você também pode vislumbrar a possibilidade de investimento, financiamentos, bem como ações de longo prazo. Pessoal, essas foram as minhas contribuições em relação ao estudo, né, em relação ao que eu queria trazer para você. Espero que isso tenha lhe ajudado e a gente vai conversando aí, certo? Forte abraço!